A obesidade tem sido fator de risco para muitas doenças crônicas e alguns cânceres. E isso tem acontecido por a gente ter uma distribuição de nutrientes muito disponível e acessível. Ou seja, o oposto do que era nos primórdios do desenvolvimento humano na época dos caçadores-coletores, onde a disponibilidade de nutrientes era escassa. E para que a gente possa prevenir, entender o risco disso e melhorar a nossa saúde, a gente precisa entender como tudo isso acontece e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde e prevenção. A teoria da evolução da obesidade é uma explicação que foi proposta para justificar o aumento global da obesidade com base nos princípios da evolução biológica. Essa teoria sugere que os seres humanos estão predispostos a armazenar gordura e ganhar peso como resultado dessas adaptações da evolução que aconteceram ao longo da história. A teoria argumenta que durante a maior parte da história humana existia uma escassez de alimentos e os indivíduos que conseguiam armazenar mais gordura tinham uma vantagem de sobrevivência em períodos em que não tinham o que comer. Ou seja, aquelas pessoas que tinham mecanismos de saciedade muito sensíveis e aí comiam pouco, não tinham reserva suficiente para sobrevivência ao longo de dias em que não tinha nutriente e acabavam morrendo. Isso acontece porque a gordura corporal é uma reserva de energia que pode ser utilizada quando a gente fica sem suprimento alimentar suficiente. Portanto, indivíduos com uma maior capacidade de armazenamento de gordura teriam uma probabilidade maior de sobreviver e passar os seus genes para gerações futuras. No entanto, nas sociedades modernas, o acesso a alimentos ricos em calorias ele se tornou muito abundante, enquanto a necessidade de gastar energia para obter esse alimento diminuiu significativamente. Como resultado, a tendência evolutiva de armazenar a gordura para período de escassez começou a trabalhar contra nós, levando ao acúmulo excessivo de gordura e aumento da obesidade. Além disso, a teoria da evolução da obesidade também leva em consideração fatores comportamentais e ambientais que afetam a nossa escolha no consumo dos alimentos. Por exemplo, a preferência por alimentos ricos em gordura e açúcar pode ter sido vantajosa no passado, quando esses alimentos eram escassos, porque eles oferecem uma fonte concentrada de calorias. No entanto, na sociedade atual, com os alimentos altamente processados de fácil acesso, essa preferência pode levar ao consumo excessivo de calorias e ao desenvolvimento da obesidade. Outros aspectos estão relacionados à ativação do sistema de recompensa com esse tipo de alimento, que fazia com que fosse reforçado o comportamento de busca por consumo de alimentos hiperpalatáveis com extração de energia fácil. E você já reparou que na natureza a maioria dos alimentos doces não são venenosos? E que as substâncias venenosas são em sua maioria menos doces? Isso fazia com que pessoas que tinham preferência por alimentos mais doces tivessem uma maior chance de sobreviver. Afinal, eles consumiam alimentos com mais açúcar natural e menos chance de serem intoxicados. O problema é que o alto teor de açúcar de hoje em dia e a grande disponibilidade fez com que a gente tivesse uma tolerância com necessidade de um consumo de quantidades maiores para uma mesma satisfação. E é importante destacar que a teoria da evolução da obesidade é uma perspectiva teórica que busca explicar a predisposição genética e as influências ambientais na obesidade. Só que essa é uma condição complexa, influenciada por combinação de fatores genéticos, comportamentais, sociais, ambientais. A compreensão completa da obesidade, ela requer uma abordagem multifatorial, que a gente tem que considerar todos esses aspectos. Ou seja, a teoria da evolução da obesidade sugere que os seres humanos têm uma predisposição evolutiva para armazenar gordura, como resultado de uma adaptação a esse período em que faltava alimento. Só que a sociedade moderna, esse acesso abundante de alimentos calóricos,
esse estilo de vida sedentário, essa predisposição pode ter levado ao aumento da obesidade e as consequências disso que a gente tem visto, com o aumento do risco de outras doenças. A compreensão da relação entre a evolução humana e a obesidade pode fornecer para a gente informações sobre as causas dessa condição. Só que é necessário que outros fatores também sejam englobados para que a gente consiga entender esse problema por completo. E o ajuste nessas condições para uma vida mais saudável e funcional é essencial. Se você gostou desse conteúdo, deixe nos comentários e compartilhe com seus amigos. Até mais!